Olá, nós vamos agora neste vídeo fazer a extrapolação pelo critério de Shih-Kondener. Esse critério foi criado por Kondener em 63, melhorado por Shih em 1970, 71, e ele consiste da divisão de cada deslocamento pela carga respectiva da prova de carga estática, e isso produz esses pontos que nós estamos vendo aqui nesta linha. No trecho reto, eu seleciono o que eu entendo como reto e o coeficiente angular desse trecho reto é que vai me dar a carga de ruptura. A convergência eu posso fazer colocando a carga igual ao recalque ou deslocamento dividido pela equação daquela reta. Ou seja, o coeficiente angular vezes o deslocamento mais o intercepto. Nós temos aqui os dados de uma prova de carga, que é chamada aqui de estaca 1, está na tese da professora Neuza Mota, e aí nós vamos colecionar esses dados daqui de 0 até 270, vamos desprezar o 0, vamos continuar de 30 até 270 e fazer a extrapolação dessa prova de carga. Aqui tem um resultado que foi feito nessa tese para esse método de Shih. E aqui foi encontrado que a ruptura se deu a 294 kN. Então nós vamos fazer uma retroanálise disso aqui, empregando o método de Shih. Inicialmente vamos importar 3 módulos, o import NumPy AsNP, esse módulo aqui é numérico. Pandas é um módulo que constrói dataframes, estrutura de dados, e o Matplotlib PyPlot para fazer as saídas gráficas. Os dados da prova de carga foram lançados aqui. Desprezei o 0 porque no método nós vamos ter uma divisão do deslocamento pela carga e aí dá uma indeterminação. Para o Python isso não atrapalha muito, ele consegue vencer esse obstáculo, mas é um pouco chato deixar isso porque matematicamente é indevido, né? Então eu não começo com o 0 porque eu vou dividir 0 por 0 e aí ficaria indeterminado. Então eu vou aqui de 30 até 270 com os respectivos deslocamentos. Em seguida eu faço esse script aqui. Então, como o método diz que eu devo dividir o deslocamento pela carga, então eu lancei esta variável chamada ρp, divido ρ por p. Faço uma saída do tipo scatter e coloco uma grade. E aí eu quero, vou fazer aqui, vou retirar isso aqui para mostrar o que acontece. Então, perdão, aqui deu algum erro porque ρp está tudo certo. Vamos lançar. Tá aqui. Então eu tenho aqui a saída gráfica desses dados do recalque dividido pela carga, e eu ploto o recalque por essa variável aqui. Então eu tenho aqui o recalque plotado contra o recalque dividido pela carga, e observo qual o trecho reto aqui, né? Então
com muita consideração, eu poderia considerar esses 3 últimos aqui, tá? Ou no máximo 4, daria um pequeno desvio. Então o método diz que eu devo considerar o trecho reto. Então o trecho que é realmente reto são esses 3 pontos aqui. Em seguida eu venho para uma parte do script que é um pouco mais complicada. Primeiro, tem que tirar o comprimento desse vetor aqui. Poderia ser ρ dividido por P ou simplesmente ρ. O que eu preciso é do comprimento. E aqui eu vou fazer um ajuste que eu estou chamando de AJC, ou seja, ajuste de X, em que eu vou pegar a parte apenas do trecho que me interessa, ou seja, esta parte aqui. Tá? Então eu vou, se eu fizer aqui, por exemplo, o valor de N, não vou rodar aqui, vou simplesmente fazer isto aqui. Eu vou copiar aqui e passar para essa célula. E aí achar o valor de N. Então N tem 9 elementos. Então este elemento aqui, em um slice, o último, ele é considerado N. Este outro aqui será o 8 e aqui o 7. Então vamos fazer aqui para poder incluir, eu vou ter que colocar até o sexto elemento. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este aqui é o elemento 6. 6, 8, 9. Então este aqui é o 9. Né? 6, 7, 8. Porque n-1, uma vez que os vetores na linguagem Python não começa com 1 a posição, em 5, 1 a 0. Então, de 1 até 9, contando posições, eu tenho 0 até 8. Então, este aqui seria o 8, este aqui o 7 e o 6. Então, eu vou considerar de 6 até n, porque no slice eu considero um ponto a mais. Então, seria n-1 o ponto 8. Mas, como eu estou considerando um slice, uma parte apenas, então eu vou até n. 6 até n, ρ, P6 até n. E aí eu vou fazer um ajuste para linear. Então eu coloco grau 1. Construo uma linha de tendência com esta outra função chamada polyval, onde eu coloco o ajuste e proto contra a abscissa. Proto não, coloco o segundo valor a abscissa. Mas que valor eu coloco? Coloco ρ 6 até n. A terceira passagem aqui depois de n, eu vou lançar essas variáveis aqui, a, b, e considerar essa mesma função aqui. Tal qual, só que desta vez, em vez de passar a variável a JC, eu passo 2 variáveis, a e b, para tirar o intercepto, aliás, o coeficiente angular e o intercepto. A ruptura, como diz o método, é o inverso do coeficiente angular. Então, tem aqui. E aí eu faço as saídas. Coeficiente angular, coeficiente linear, a carga de ruptura, e aí eu ploto o ρ de 6 até n com a linha de tendência. Ela vai pegar de todos esses valores aqui e vai jogar uma linha de tendência só nesses pontos retos que constituem o trecho reto. Fiz aqui um PLT teste 2014, ou seja, vou pegar aqui e esse 0,14, não, vou pegar de 2 até... Não seria 2 até 0,14, mas 2 até 0,04. Mais ou menos aqui eu quero. Isso. E vou colocar a ruptura. E aí eu vou colocar o valor da ruptura. A ruptura aqui eu não sei ainda, né? Então eu posso calcular aqui depois que eu fizer
eu vou colocar um comentário, né? Porque agora não sei ainda a ruptura. Coloco o deslocamento. Eu estou fazendo aqui uma reta X Neusa PNG, porque é lá da professora Neusa, só para identificar. E coloco um PLT show aqui, ficou faltando a função parênteses. Vou rodar, ver o que acontece. Olha só, ele criou a reta aqui, né? E agora eu já sei qual é a minha ruptura, 295. Então, eu agora vou descomentar aqui esse trecho e colocar que é 295. Tá aqui. Posso também construir uma função aqui, já que eu sei agora os valores. Eu vou colocar aqui mais ou menos aqui em 10 e 0,35, 0035. Então eu vou trocar aqui. Opa. Quero copiar, na verdade, esta linha aqui. Vou colocar aqui. Ou posso colocar logo abaixo, para ficar mais organizado. E aí eu coloco 10 e 0035. Então eu coloco aqui 10 e 0035. 35. E escrevo, né, a função. Então a função eu vou colocar entre cifrões para entender com um LaTeX. E aí vou escrever y igual... Bom, o coeficiente angular é 0,033. Aqui, para facilitar, eu vou colocar 0,0034. X mais o valor do intercepto, colocar 0,052. 0,0052. Vou rodar de novo. E ele escreveu aqui, ficou muito alto, né? Então eu vou... porque aqui está 0,435. Eu alterei este aqui, em vez de alterar o que deveria ser mesmo. Tá aqui. Ficou na mesma linha, mas dá para entender que esse aqui é da função e este aqui é a ruptura. Então, agora nós vamos fazer a convergência dos dados da prova de carga com uma função hiperbólica, que é o que o método recomenda. Então, eu lanço aqui um vetor em relação ao recalque, de 0,1 até 25 milímetros, em 200 partes, que é uma boa amostragem. E essa função aqui, que é uma função hiperbólica, onde eu divido este vetor por esta função aqui, tá? O trecho reto. Esta função aqui. Então, B mais Y vezes A. Isso está aqui bem explicitado no livro do Felianes, onde tem aqui a carga é igual ao deslocamento dividida pela função do trecho reto. Então, retornando aqui, ploto, passo os rótulos de X, de Y, do tipo, inverto o limite. Vou colocar aqui um comentário nesse texto aqui, porque, na verdade, eu chutei isso aqui para depois determinar. Passo uma grade, e essa função xvline, ela passa em 295, que é o valor da ruptura encontrada, para que eu observe se há uma síntese dos dados, se ela é realista. Então, eu vou rodar. Então, eu observo que há uma boa convergência, mas em relação à síntese, ou seja, a extrapolação em relação à ruptura, não tem uma boa síntese para os dados visíveis aqui. E é claro que se essa acima de 25 milímetros seria já um problema sério para
para deslocamento, seja para qualquer valor de fundação. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou supor que o recalque esteja a 300 milímetros, ou seja, 30 centímetros. Então eu coloco aqui 300, aqui também eu vou passar para 300, vou manter aqui ainda comentado, vou rodar, e aí eu observo que há uma boa convergência quando se coloca o recalque a 300 milímetros, mas é irreal. Tá? Isso não é o que seria esperado. E é exatamente isso que as pessoas às vezes preferem, os profissionais preferem o método Van der Wijn. O método Van der Wijn só tem um problema, segundo Decour, quando você, na prova de carga, não alcança valores próximos à ruptura. Mas quando isso é feito, ele é um bom método. Vou retornar aqui agora, vou colocar esse texto aqui, onde diz que a ruptura é 295, e está aqui. Tá? Para comparar, vamos pegar aqui da professora Neuza, e a gente repara que lá encontrou 294, o nosso foi 295, provavelmente pelo número de casas decimais, mas a convergência aqui é assemelhada ao que nós encontramos. Bem, o método é isso. Tá? Agora, a utilização dele e as críticas, a minha crítica é essa em relação a síntese, ficam à vontade. Se gostarem, dê um like e eu agradeço. Por hora é só. O próximo vídeo será sobre o método de Decour.